Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 4 de Multiplayer na Godot. Nessa aula montaremos uma transição para a fase e também faremos a movimentação dos jogadores. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para se conectar ao servidor é necessário um IP, que é o IP da máquina local que criou o servidor. Ao clicar no botão de criar o servidor devemos informar qual foi o IP usado. Então, após ter pedido para criar o servidor, eu irei pedir o IP para o networking. Estou usando a própria caixa de texto para mostrar o IP. Embora eu tenha colocado retornar IP servidor, o que vamos pegar é o IP da máquina que está hospedando o jogo. Agora é necessário criar essa função no código de networking. Nessa função vou criar uma variável que vai armazenar todos os endereços locais. O que nos importa nesta lista é encontrar o endereço que começa com 192. Vou percorrer a lista e quando encontrar esse elemento basta retornar o valor. Não se preocupem com o motivo de ser uma lista de endereços, ou porque começa com 192. Se vocês fizerem um print dessa lista vão ver que ela é gigante, mas só possui um valor que começa com 192. Para quem já acessou a página de configuração de roteador sabe que o endereço começa com 192. Agora sim vocês conseguirão conectar diferentes aparelhos, exceto Android. Para o Android vocês precisarão marcar essas permissões que estão na tela na hora da exportação. Qualquer dúvida deixem nos comentários. Dando continuidade, vamos conectar o evento do botão iniciar pressionado. Nesse evento vou apenas pedir para o código networking iniciar o jogo. Voltando agora ao código de networking, irei criar o método de iniciar o jogo. Nesse método eu vou verificar se quem apertou o botão é o servidor. E também verificar se existe pelo menos 2 jogadores conectados. Se as duas condições forem verdades, basta fazermos um RPC pedindo para todos iniciarem o jogo. Lembrando, quem vai estar executando o comando é o servidor, então todos os clientes receberão a chamada. Eu chamei de trocar cena, pois para iniciar de fato o jogo só falta todos trocarem para a cena de jogo. E outro detalhe, o servidor também vai precisar de trocar de cena, logo vamos precisar usar o Remote Sync. O comando é simples, apenas vamos pedir para trocar de cena. Precisamos de criar a cena da nossa fase. No momento não vamos fazer nada. Apenas vamos colocar um Node 2D, nomear para a fase, e salvar. Salvem na pasta principal mesmo. No File System podemos copiar o caminho até a cena criada, e colar no nosso comando. Agora já temos a transição de cena quando o servidor apertar o botão de iniciar o jogo. O próximo passo vai ser trabalhar com o código da fase. Então, lógico, precisamos de criar o código da fase. Não alterem nome nem pasta, apenas apertem em criar. Vamos remover os comentários e adicionar o método head. Antes de começar efetivamente a fase precisamos considerar que cada jogador tem um PC com desempenho diferente. Lógico, no nosso caso o projeto é simples. Mas supondo que o projeto fosse mais pesado e um jogador começasse antes de outro, isso geraria problemas sérios.
Uma solução simples é pausar o jogo após informar ao servidor que a cena está carregada. Eu optei por não pausar o servidor pois não sei bem como as chamadas remotas funcionam com o jogo pausado. Então, por questões de segurança para gravar o tutorial, eu optei por não pausar o servidor. Assim ele conseguirá contar os clientes que carregaram o jogo, com segurança, e iniciar o jogo. Novamente vamos usar um Remote Sync para o chamado. Nesse método nós vamos contar os jogadores que carregaram a cena, e fazer um novo chamado para liberar o jogo. Por conta de um erro que cometi durante a gravação, eu precisei remover uma parte do vídeo. Mas vou explicar agora tudo o que fiz. Aqui eu criei a variável contadora que mencionei para vocês. No método que é chamado remotamente eu faço o incremento da variável. Caso seja o servidor que esteja recebendo o chamado e o número de jogadores esteja no total, eu faço uma nova chamada remota. Logo, quando essa nova chamada for feita, significa que todos estão com o jogo carregado e esperando para começar. Então no novo chamado eu estou despausando o jogo. Apenas por segurança estou igualando o número de jogadores. O próximo passo agora para nós é criar a cena jogadores. Vou fazer bem simples. Vou usar um nó 2D e um sprite com o ícone padrão da Godot. Como todos os arquivos que salvamos, salvem na pasta principal com o nome jogadores. Vamos aproveitar e já criar o código do jogador. Por enquanto só vamos remover os comentários, depois voltem para o código da fase. Agora nós vamos precisar colocar os jogadores na fase. Antes de fazer isso, quero chamar a atenção de vocês para a documentação da Godot. O mesmo conteúdo que eu usei para esse mini curso também está disponível na documentação da Godot. Caso vocês não entendam muito inglês mas queiram ler o conteúdo, basta usar o tradutor de sites do Google. O link para a página que estou estará na descrição. Bem, não foi só por isso que abri a documentação. Existe um comando chamado setNetworkMaster. Esse comando serve para discriminar o que aquele cliente ou servidor controla. Essa imagem é um ótimo exemplo. Vejam que temos o servidor do lado esquerdo e o cliente do direito. Tudo o que está em verde do lado do servidor é comandado por ele. Já os elementos em vermelho são comandados pelos clientes. O mesmo acontece do lado do cliente, porém percebam que ele só tem autonomia ao seu próprio jogador. Todo o restante dos elementos é controlado pelo servidor. Para transformarmos esse esboço em programação, nós vamos fazer uso do comando setNetworkMaster. Vamos voltar ao código da fase para ver na prática como fazer isso. Primeiro vamos carregar a cena do nosso jogador. Cuidado para não carregarem o arquivo errado. O arquivo cena é .tscn. Agora nós precisamos colocar todos os jogadores na fase. Para isso basta usarmos um laço de repetição com o número de jogadores. Dentro desse laço nós iremos instanciar uma cópia, mudar a posição para ficar visível na tela, e colocar a instância como filha da fase. Após esse procedimento temos uma cópia da cena jogador na fase. Agora para definir quem vai comandar esse objeto eu vou usar o setNetworkMaster. Dentro do parênteses nós devemos informar qual o identificador de quem vai comandar esse objeto.
Esse identificador é o que está registrado no índice 0 da lista de jogadores. Com tudo isso feito, nós basicamente estamos percorrendo a lista de jogadores, instanciando cópias, e para cada cópia definindo qual cliente irá controlar ela. Porém, nós só traduzimos o que estava de esboço em código. Nós agora precisamos criar o código de movimentação para ver se tudo está funcionando. Precisamos dar os primeiros passos no código do jogador. Vamos começar definindo algumas variáveis. Para a variável nome, nós também precisaremos de um label para exibir o nome do jogador. Agora nós precisamos de um método para alterar o nome. Quando esse método for chamado, automaticamente iremos atualizar o texto do label. Os nomes de jogadores estão no índice 1 da lista de jogadores. Depois do set Network Master, podemos usar esse método de alterar o nome. Vamos acrescentar o método Process para fazer a movimentação dos jogadores. Cada cliente vai ser dono de um objeto jogador. Para identificar se o objeto jogador que estou tentando movimentar me pertence, eu tenho que usar esse comando. Caso a condição seja verdadeira, nós podemos filtrar as teclas direcionais pressionadas pelo jogador e realizar a movimentação. Antes de eu continuar o conteúdo multiplayer, vejam que fiz um código simples de movimentação. Precisamos também configurar as teclas nas configurações do projeto. O nome do apelido de tecla precisa estar igual e está em código. Então cuidado nessa etapa do vídeo. Qualquer coisa, pausem o vídeo para ver o código com calma. As teclas que irei usar para a movimentação serão W, A, S, D. Peço desculpas por não estar explicando todas as etapas do vídeo, mas aqui estou fazendo algo básico, que é a configuração de teclas e um código simples de movimentação. O meu foco é ensinar multiplayer para vocês, que não é um assunto simples. Até quem é veterano sabe que o assunto não é fácil. Bem, voltando para o nosso código, após termos identificado a tecla de movimentação do nosso jogador, nós precisamos repassar a informação. E essa transmissão nós vamos fazer pelo RPC. Ela precisa estar dentro da condição isNetwork Master. Caso contrário, você estará gerando uma confusão no seu projeto. Vamos voltar aqui nessa imagem para conseguirmos entender melhor a situação. Temos aqui o jogador número 1, que é tanto servidor quanto cliente, e esse outro jogador que é apenas cliente. Tanto o cliente quanto o servidor têm controle sobre certos elementos, que são os que estão em verde. Quando nenhuma configuração prévia é feita, tudo fica no comando do servidor. Esse elemento que ficou em verde do lado do cliente foi porque nós fizemos isso. Quando usamos o comando setNetworkMaster em cada cliente, nós passamos o comando desse objeto para aquele cliente. Quando um RPC é feito por esse objeto, mesmo sendo cliente, o chamado vai ser feito no servidor e nos demais clientes. Isso facilita muito o desenvolvimento. Supondo que exista 4 jogadores nesse mesmo servidor,
Existirão também 4 cenas de jogadores instanciadas para cada cliente, e cada uma controlada por um cliente. Para identificar qual das 4 cenas de jogadores pertence a esse cliente, nós fazemos essa verificação. Depois basta identificar as teclas pressionadas e fazer um RPC. Com isso, todos os clientes conseguirão receber as teclas que cada cliente pressionou. Fora desse bloco de códigos, basta fazermos a movimentação. E lógico, criar a chamada remota. Aqui vocês já poderiam testar que o projeto já funcionaria. Porém, pessoas, aqui temos um problema de ambiguidade. Na primeira aula mencionei sobre o problema de ping alto e desempenho diferente de computadores. Ambos os casos podem gerar uma posição diferente para os clientes. Então, no servidor, após aplicar a movimentação, eu preciso repassar a nova posição por um outro RPC. Esse código garante que tudo o que o servidor está vendo é o mesmo para todos os clientes. Percebam que desta vez estou usando outro RPC. Esse RPC é não confiável. Se ocorrer um erro na tentativa de fazer essa chamada, ou o tráfego tiver congestionado, o chamado pode ser esquecido. Na chamada RPC padrão existe a segurança de que o chamado será realizado, independente de qualquer situação. A vantagem de usar essa outra é que ela causa menos congestionamento. Agora eu vou testar abrindo um novo projeto. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, ajuda demais o canal. Obrigado.